Efésios e antes de Colossenses, no Novo Testamento. Filipenses capítulo 1, versículo 20 diz assim: o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever. Olha só, querido, primeiro contexto: Paulo estava preso. Quando ele escreveu essa carta, ele estava o que, igreja? Ele estava o que, igreja? Preso. Em Filipenses, era uma cidade romana, foi a primeira igreja cristã na Europa. Como todos sabem, Paulo veio de Israel, da Ásia, do Oriente, e ele implantou lá de Filipos a primeira igreja cristã, mas ele agora estava preso por causa do amor ao evangelho, por causa da perseguição, por ele pregar a palavra. Ele foi aprisionado e ele escreve essa carta, e olha o que ele fala no versículo 20, vamos ler mais uma vez: o meu grande desejo e minha esperança são de nunca falhar com o meu dever. Que é interessante que o apóstolo Paulo ele não queria falhar. O apóstolo Paulo tinha pensamentos também de desistir, tinha pensamentos de eu não sirvo para isso. O próprio Jesus, quando estava no Getsemane, ele falou: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Porque Jesus ali, mesmo sendo Deus, ele estava com forma de homem, então ele sentia dor, sentia tentação, sentia tudo como nós. Então, que eu não quero nunca falhar. Ele falou que o grande desejo é esperança. O apóstolo Paulo, na prisão, escrevendo isso: eu espero nunca falhar do dever, para que sempre e agora, ainda mais. Ele falou, e agora? Ou seja, e agora na prisão, ainda mais. Eu tenho o quê? Muita coragem. Gente, quando ele está falando isso aqui, ele está desabafando como se fosse no diário essa carta. Porque ele não tem motivo, entre aspas, para ficar feliz numa prisão. Ele não tem motivo nenhum de ter sido arrastado só por pregar o amor do evangelho e apanhar, sofrer perseguição e ser jogado na prisão. E ele está abrindo seu coração para a igreja de Filipe, falando: meu grande desejo e oração de nunca falhar no meu dever, para que sempre agora, ainda mais, eu nessa prisão, eu tenha muita coragem. Imagina você e eu sendo jogados lá no bambu 2, bambu 3, só por pregar o evangelho na rua. E você ficar ao lado de criminosos, é isso que o apóstolo Paulo estava. Ao lado de criminosos, estupradores, matadores, terroristas, estelionatários, todo tipo de criminoso, e estava lá o apóstolo Paulo preso por pregar o evangelho. E ele fala: e assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pode passar? Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Todos sabem que quando ele está na prisão, ele fica à mercê do juiz, do imperador, de tomar a decisão sobre a vida e a morte dele. Mas a gente vai aprender lições poderosas aqui, porque muitas das vezes em nossas vidas cotidianas estamos diante de situações em que não temos o controle sobre nossa vida, sobre nossa morte. Não temos controle se vamos sair daqui e vamos morrer no dia seguinte ou não, se o médico pode dar uma sentença favorável, o juiz pode dar uma sentença favorável ou não, ou você está esperando a decisão de alguém ou algo que aconteceu, aquela chamada telefônica, algo que está fora do seu controle, e isso está acontecendo com o apóstolo Paulo. Mas ele fala: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Pode passar? Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Olha só, o apóstolo Paulo falou que estava confuso aqui. Pode passar? Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, que é bem melhor. O apóstolo Paulo está falando: estou preso aqui, você sentenciado à morte, e cara, para mim eu quero estar com Cristo. Não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter perseguição, eu não vou apanhar, não vou ser jogado na prisão, não vou ser traído. Cara, para mim vai ser muito melhor morrer e viver com Cristo. Quem nunca pensou assim? Para Deus me leva. Deus, eu queria estar na glória agora. Quem nunca já pensou isso uma vez ou outra? E o apóstolo Paulo estava assim, entre essa decisão, falando: para mim morrer é lucro. Eu gostaria muito de deixar essa vida e estar com Cristo, que é bem
Pode continuar. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Pode estar falando, eu queria estar com Cristo agora. Eu queria morrer agora para estar com o meu amado, o meu Deus, o meu Salvador. Mas por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue vivo. Pode passar? E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredir e a ter a alegria que vem da fé. Querido, o apóstolo Paulo está numa situação totalmente constrangedora, ameaçadora, horrível, e mesmo assim ele fala que eu tenho a coragem de nunca deixar o meu dever. Eu queria estar com Cristo, mas por causa de vocês vou continuar vivendo, porque, olha só, ajudar vocês a progredirem e terem a alegria que vem da fé. Querido, a carta de Filipenses é a carta que mais contém a palavra alegria. Você sabia disso? É mais 16 vezes que é citado pelo apóstolo Paulo. Vou me alegrar em meio às provações, alegrei-vos, pensar em tudo que eu quero de boa fama. E ele estava numa prisão. A carta que ele mais escreve sobre alegria era no pior momento de sua vida, no momento mais triste e confuso, em que ele não via uma saída, só via grades. Ele está dizendo: alegre-se, o motivo de passagem por várias provações. Alegre-se, peça em tudo aquilo que é de boa fama, porque existem pessoas que dependem de nós, existem pessoas que dependem da nosso chamado. Existem pessoas que precisam ouvir, precisam da sua oração, precisam da tua palavra de ânimo, precisam do teu testemunho para continuarem de pé. E para você seria mais fácil realmente morrer agora e para agora, sem dívida, sem nada. Viver a eternidade com o Pai. Mas existem pessoas nessa terra que precisam de uma voz profética como a sua. Precisam do seu chamado. E por causa de Jesus e por causa dessa comunhão, dessas pessoas, você está aqui essa noite. É Deus querendo te lembrar que o apóstolo Paulo trouxe aqui para você progredir e ter a alegria que vem da fé. Não vem das circunstâncias, vem da fé. Pode passar o último versículo. Assim, o apóstolo Paulo fala isso para ele: quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Podemos começar, igreja? O tema dessa mensagem é: olhe para perto, não para longe. Fala para o seu lado: olhe para perto, não para longe. Oh, glória! Querida, a gente acabou de ver em Filipenses capítulo 1, de 20 a 26. Paulo estava preso, acorrentado, mas sua alma estava livre. Mesmo entre as grades, ele diz: Cristo será engrandecido em mim. Será que mesmo diante das dívidas, mesmo diante da enfermidade, mesmo diante das dificuldades que você está enfrentando, você pode dizer com o apóstolo Paulo, falar: ainda assim Cristo vai ser engrandecido em mim. Eu vou dar a volta por cima, eu vou animar os outros, se alegrem, porque a alegria vem da fé, a alegria é fruto do Espírito e não das circunstâncias. A alegria do Senhor é minha força. Querido, ele não olha para o que perdeu, ele olha para o que está por vir. Ele não olha para longe, mas para o que poderia ter sido. Ele olha para perto e vê o propósito eterno. Sabe que o nosso problema, às vezes, estamos angustiados demais, olhando para longe, olhando para aquilo que poderia ter acontecido, para aquilo que vai acontecer. E sabe o que acontece? Preocupação. Satanás adora colocar ansiedade e preocupação na nossa vida, sobre coisas que ainda nem aconteceram. Mas você fica pensando nisso e fala: vai dar tudo errado, vou morrer, vai acontecer isso aqui, e agora o fulano de tal vai acontecer. Quem já aconteceu isso, levanta a mão. Agora acabou. Nem aconteceu, você já está lá longe. Olhe para perto e não para longe. Porque preocupação e ansiedade é excesso do futuro no presente. Assim como a depressão é excesso do passado no presente.
Mas Deus está querendo te lembrar agora, para você olhar para perto, não para trás e nem para longe, mas para frente. Para aquilo que Ele está fazendo agora na sua vida. Querido, em nome de Jesus, existe um propósito eterno em tudo o que está acontecendo em nossa vida. Existem lições para ser aprendidas que, se você não tiver com seus olhos espirituais abertos, você vai desistir. Se você não tiver com seus olhos da fé abertos, de olhar e falar, ainda assim eu vou prosseguir com fé, você não vai conseguir. Porque existem prisões que Deus usa. Escuta bem isso, igreja, olha para mim. Existem prisões que Deus usa para nos posicionar, não para nos parar. Aquela prisão que colocou o apóstolo Paulo, ele escreveu mais ou menos de 5 a 7 páginas, não lembro o número exato agora, estou ficando velho, mas naquela prisão ele escreveu praticamente quase todas as cartas ali. Aquela prisão que poderia ser o fim para muitos, foi onde ele escreveu o livro mais lido de toda a terra. Foi aonde Deus mais usou ele para falar, até aqui no Brasil, mais de 2000 anos depois. Está vendo como existem coisas na nossa vida que está acontecendo agora, que você não entende, mas que Deus já viu lá na frente e fala, filho, só confia, essa prisão não é para te parar, é para te posicionar. Tão somente eleve seus olhos para o céu, da onde vem seu socorro. Olhe para perto e não para longe, nem para trás. Eu estou mais perto do que você imagina, porque eu sou o seu socorro, bem presente em meio à tribulação. Quando passares pelas águas, ali estarei. Quando passares pelo fogo, também estarei. Vem, toda arma preparada contra você não prosperará. Então, vou repetir: existem prisões que Deus usa para nos posicionar e não para nos parar. Deus não muda o chamado, não muda o propósito quando muda o cenário. O cenário do apóstolo Paulo mudou. Ele estava livre, agora está aprisionado. Mas ele chega a falar, eu sou prisioneiro de Cristo. Olha que primeiro. O apóstolo Paulo vai aprisionar no Império Romano, aí ele escreve a carta: sou escravo de Cristo, sou prisioneiro de Cristo. Será que você consegue olhar pela ótica da fé a sua circunstância e ver a graça de Deus? Olhar para frente é viver pela fé, olhar para longe é viver de saudade. Que ele entenda, como foi falado aqui mais cedo, quando o presente momento que você está vivendo não é confortável, mas você tem que entender que pode ser propósito. Paulo enfrenta um dilema, como a gente acabou de ler. Tem o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas por amor a vocês, é necessário permanecer. E aí, quando você tem uma decisão que, querendo ou não, querido, era mais fácil. É mais fácil desistir. É mais fácil você chutar o balde. É mais fácil você falar, vou para outro lugar. É mais fácil você fazer várias coisas, é mais fácil você querer morrer, falar, me leva a Deus, do que você chegar e falar, vou encantar. Porque é necessário permanecer no chamado, permanecer no propósito que Deus tem para mim. Então o apóstolo Paulo estava entre o céu e a terra, entre o desejo e o dever, mas ele decide permanecer, porque entende o propósito de Deus. Permanecerei para o progresso e a alegria da sua fé. Sabe qual é a revelação disso? Há decisões em nossas vidas que não são sobre o que eu quero, sobre o que você quer, ou o que é mais fácil para você ou para mim, mas sobre o que Deus precisa que nós façamos, sobre o que o reino precisa, porque dele, por ele e para ele nós fomos criados. Há momentos em que a decisão certa não é a mais prazerosa, é a mais obediente. Temos que fazer o que tem que ser feito. Criança faz o que quer, mas o homem ou a mulher tem que fazer o que tem que ser feito. Deus está falando, igreja? Então, querido, vamos ser pressionados sim, vamos ter batalha sim,
mas devemos olhar pelos olhos da fé. Sabe por quê? Quem é maduro na fé não decide pelo que sente, mas pelos que sabe que Deus quer. Porque Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não te pede para entender o tempo, Ele pede para confiar no propósito. Querido, deixa eu profetizar sobre a tua vida essa noite, levante sua mão. Deus está levantando uma geração que não desiste no desconforto, mas amadurece no processo. Pai, que o Senhor possa amadurecer teus filhos aqui essa noite, a não se guiar por sentimentos, mas se guiar pela tua vontade, se guiar pelo teu propósito que é eterno, e de permanecer, não escolher o que é mais fácil, mas o que é a tua vontade, para a glória e honra do seu santo nome, que te recebe. Digam amém. Querido, entenda que Paulo, nessa carta, não vive à espera de um futuro melhor. Ele olha para perto e vê o que pode cumprir agora no propósito de Deus. Enquanto muitos esperam o cenário mudar, Paulo começa a mudar o cenário onde está. Se eu viver, é Cristo. Se eu morrer, é lucro. Se eu viver, é Cristo. Se eu morrer, é lucro. Querido, olhe para perto agora. Eu não sei qual circunstância você está passando, financeira, emocional, espiritual, que quer que seja. Olhe para perto e veja a mão de Deus estando com você em cada passo que você der. Sabe por quê? O apóstolo Paulo mostra que ele não tem medo do fim, porque ele já entendeu o meio. Ele não tem medo da morte, porque ele já descobriu a razão de sua vida, que é Cristo. Quem tem propósito não foge da dor, transforma essa dor em direção para o céu. Querido, então, em nome de Jesus, que essa dívida, esse pensamento, essa perseguição seja só uma bússola recalculando a rota de você para Deus, alinhando o céu com você. Porque muitas vezes achamos que está dando errado, e a gente fala, não, isso aqui é para me acabar. Não, é para te fazer permanecer no propósito, para você aprender lições que você até então não tinha aprendido. Deus vai usar esse lugar apertado, essa pressão que você está passando agora, para ampliar o teu alcance. Queridos, em nome de Jesus, eu falo muito isso lá no trabalho. Eu tenho passado por pressões, porque eu aprendi com Jesus e tenho colocado a êxito nisso, eu tenho visto o resultado. Quando Jesus fala, te pedir uma milha ande duas. Filho, sempre faça mais do que você pode fazer, porque isso vai ampliar o teu alcance de uma forma sobrenatural. Porque quando você faz só o que só foi feito, foi pedido para fazer, Jesus fala assim, ainda assim fala, somos servos inúteis. Fizemos mais do que a nossa obrigação, mas nós fomos chamados para fazer mais. E Deus quer te abençoar de uma maneira sobrenatural, mas você deixa o cenário mudar o seu quadro. Você deixa o cenário mudar a tua fé, ao invés de deixar a tua fé mudar o cenário que você está enfrentando. Você deixa a enfermidade, o que o juiz decidiu, o que aconteceu, determinar e limitar a tua fé, ao invés de você usar a tua fé para mudar essa realidade nesse cenário. Querido, eu não sei você, a física não permite você andar sobre as águas. Mas quando Pedro decidiu andar pela fé, ele andou sobre as águas. Aquilo que a ciência diz que é impossível, houve milagre. Então não existe cenário impossível para aquilo que Deus pode fazer quando nós vivemos pela fé. Olha para mim, igreja. As coisas, Filipenses, como a gente leu, as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Você acha que o céu que está parado, mas o céu te posicionou estrategicamente. Enquanto você pensa que está limitado ou limitada, Deus está te conectando. Porque a prisão não foi o fim da história de Paulo, foi o endereço onde o céu veio visitá-lo. Deus vai te visitar essa noite, em qualquer circunstância que você tenha enfrentado. Querido, o trabalho que parece pequeno será o campo para a sua colheita. O tempo que parece parado, e quando todo mundo está avançando e você sente que está ficando para trás, Deus está amadurecendo tua próxima estação. A dor que te machuca hoje está gerando a força que te levará a vencer a
Sabe por quê, igreja? Decisões profundas não são sentimentais, são espirituais. Decisões que vão mudar a nossa vida de uma maneira sobrenatural não são sentimentais, são espirituais. Sabe qual é o nosso problema? Tomamos muitas decisões com sentimento. Estou nervoso, quero ir embora, não quero mais. Estou triste, vou desistir. Estou feliz, estamos juntos. Querido, criança imatura se guia por sentimento. Essa noite Deus quer te mostrar, te levar para um novo nível de entendimento, que você tem que tomar decisões espirituais. Não se deixe governar pelos seus sentimentos. Sabe por quê? Sentimentos são passageiros, mas decisões são eternas. Podem ser eternas. Muita gente no sentimento acabou com o casamento. Muita gente no sentimento acabou fazendo uma decisão errada, perdeu o emprego. Muita gente com sentimento tomou várias decisões que se arrependem até hoje, porque tomaram decisões por sentimentos e não por vontade de Deus. Alguém aqui já tomou decisão por sentimento e já se arrependeu? Então, querido, em nome de Jesus, Deus quer te amadurecer. Senão você vai ficar repetindo ciclo e mais ciclo, deserto e mais deserto, porque você não para aprender. E às vezes Deus tem que te colocar numa prisão, numa circunstância, para você parar e começar a ouvir a voz dele. Porque você começa a correr, tentando resolver com a tua força, teu braço, teu pensamento, como você, que você quer. Aí Deus vai, para com uma cama, te para com o carro quebrado, te para com a porta fechada, te para com alguma coisa para falar. Como é que você vai entender que eu sou o teu provedor? Como é que você vai entender que sou eu que te sustento? Como é que você vai entender que sou eu que dou a última palavra? Às vezes só assim que a gente escuta Deus, né? Quantas vezes já aconteceu de você ter que quebrar a cara, aí que parar? Tentou de todas as formas, de todos os jeitos. Aí Deus tira tudo. Aí você olha e fala: Deus, estou aqui, me perdoa. E Ele, todo misericordioso, todo amoroso, vai lá te levantar, porque Ele te ama. Sabe, muitas pessoas olham para longe para tentar escapar do presente. E de repente seja você essa noite, querendo fugir da sua casa, fugir do seu trabalho, fugir de alguma situação que você está enfrentando, que está te amargurando. E aí você pensa: se eu morasse em outro lugar, se eu trabalhasse em outro lugar, se eu tivesse outro emprego, se eu tivesse outra casa, se eu tivesse outro carro, se eu tivesse outra esposa, se eu tivesse outro marido, se eu tivesse outros filhos, se as coisas fossem diferentes. Olhe para perto, não para longe. Agradece pelo que você tem hoje, porque você orou muito tempo lá atrás para que isso acontecesse. E aí chegou, você está reclamando do marido que Deus te deu, da esposa que Deus te deu, dos filhos que Deus te deu, que você orava lá atrás. Você está reclamando do emprego que Deus te deu, da porta que Ele abriu, que você orava quando estava desempregado e fazia campanha de oração. Deus está falando, igreja. Olhe para perto e não para longe, agradeça. Está difícil, Deus, obrigado, porque o Senhor tem sido fiel. E o Senhor sempre deu o melhor para vocês. Eu começo a agradecer. Por exemplo, uma coisa que eu estou fazendo para o Thalita toda hora, eu jogo no caderno para o Thalita, eu vou te amo todo dia, você fala que me ama. Eu elogio ela toda hora, tem que fazer, estou mais carinhoso. Ela fala: mas eu também não quero saber o que era no passado. Olha para perto, não para longe. Olha para o presente, não para o passado. Só que tem casal, tem gente no trabalho, tem gente em todo sentido que fica assim: não, porque no passado era assim a igreja, no passado era assim o meu trabalho, no passado era assim o casamento, era assim o namoro. Não, no futuro eu quero desse jeito. Ei, olha para perto, olha para agora, aquilo que você tem controle, aquilo que você pode fazer agora, e muda a sua realidade. Você tem fé ou não? Porque o meu justo viverá pela fé.
filho, tua filha está rebelde. Fala, você é uma bênção. Eu te amo, filho. Deus te escolheu. Ao invés de ser amaldiçoado. Essa praga. Não, isso aqui. Olha só, cara. Ainda bem que não tem crente que faz isso. Não amaldiçoa o marido, não amaldiçoa a esposa, não amaldiçoa os filhos, não fica murmurando. Porque eles olham para perto e agradecem. Não fica olhando para o que poderia ser. Não fica olhando como era. Eles olham para agora e falam, Deus vai mudar, eu não vou deixar essa situação mudar a minha fé. A minha fé que vai mudar esse cenário. Quem que pega essa palavra e recebe em nome de Jesus? Quem tem fé aqui nessa noite? Em nome de Jesus. Levanta sua mão, dá um glória, faz alguma coisa. Sabe por quê, igreja? Fala por quê? Não, mas ela, por quê? Fé não é fuga, é foco. Fé não é fugir da realidade. Eu sei que tem muita gente que utiliza-se da fé para fugir dessa realidade. Sabia disso? Aqui não, graças a Deus. Tem gente que usa a igreja para fugir da realidade de casa. Aí fica de segunda a domingo em casa, por quê? Lá na casa dela é o inferno. Aí ela usa a fé de fuga. Às vezes a vida dela ela desgraça no trabalho, todo sentido, mas na vida é tudo bem. Aí se cria uma ilusão. Ao invés de usar a fé para mudar a realidade da sua casa, mudar a realidade do seu trabalho, mudar a sua realidade de todos os sentidos, ele usa a fé de fuga. Mas fé é foco. Então essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você nunca mais vai usar a tua fé de fuga ou de desculpas. Porque é muita gente que faz isso lá fora. Pede para Deus o marido, aí consegue o marido namorar, depois tira, foi Deus, foi o diabo. Ainda bem, Deus deu livramento. Deus é Deus de confusão? Querido, Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fé é foco. Fala comigo. Fé é foco. Fé é foco. Porque Deus não te pediu para olhar para o futuro ou para o passado distante, mas para Cristo que está presente na sua vida. Todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Ele fala, eu estarei convosco, eu estarei com vocês na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no seu trabalho, em casa, em todo lugar. Eu estarei com você. Olhe para Cristo presente na sua vida. Para de achar que está sozinho enfrentando a situação. Não! Porque olhar para perto e ver Cristo é alinhar o coração com o propósito de Deus. Porque o futuro, olha para mim, é construído por quem decide certo no presente. Olhe para frente, olhe para perto, não para. Obrigado, Chile. Pare de olhar para longe, pare de olhar para trás. Olhe para perto. E veja quantas coisas Deus já te concedeu. Veja quantos livramentos. Veja quantas bênçãos já derramou sobre a tua vida. Para de olhar para longe, para de olhar para trás. Olhe para perto, porque quando você olha para longe, para aquilo que poderia ser, você se perde em comparações. Aí você começa a se comparar com fulano, com ciclano, ainda mais em termos de rede social. Quem olha para trás se prende na culpa, porque fica olhando, deveria ter feito aquilo, outro, e você se trava pela culpa. Mas quem olha para perto se alinha com o propósito de Deus. Querido, Deus não te chamou para entender o futuro, mas para obedecer o presente. O futuro de Deus não é distante, é progressivo, é um passo de cada vez. Cada decisão hoje é um passo em direção à promessa. Olhar para perto é ter fé, olhar para longe é distração. É isso que Satanás quer, que você olhe para trás, que você olhe para longe e não olhe para perto. Satanás quer te distrair, tem te distraído, para você não olhar aquilo que Deus tem feito e vai fazer na sua vida. Aleluia. Queridos, em nome de Jesus, para terminar, Paulo não escreveu sua carta com pena de si mesmo, mas com fogo do Espírito Santo ele diz: estou certo de que permanecerei e continuarei com todos vocês
para o progresso e a alegria da sua fé. Numa prisão, acorrentado, ele escreve isso numa igreja. Eu vou continuar vivo, por amor a Deus, por amor evangélico, que viver Cristo, se eu morrer, é lucro, mas também que eu permaneça, porque eu tenho um dever a cumprir, e em tudo eu quero dar glória a Deus. Ele entende que a vida não é sobre conforto, é sobre contribuição, sobre você servir para um propósito maior. A morte não é o fim, é o início da eternidade, mas enquanto há fôlego, igreja, há missão. Deus não quer que você viva desejando desistir, sair. Ele quer que você decida permanecer até cumprir. Deus está te chamando essa noite, igreja, para decisões maduras. Parar de fugir e começar a permanecer. Parar de reclamar e começar a servir. Parar de olhar para longe e começar a olhar para Cristo. Olhar para perto, para frente, enxergar a promessa. Olhar para longe é alimentar a distração. O Espírito Santo essa noite quer te realinhar com decisões permanentes para o propósito de Deus e não para o passado. Queridos, em nome de Jesus, eu posso fazer. Você vai profetizar, bota a mão no seu peito. Você vai profetizar sobre si mesmo essa noite. Fala assim: eu não vou olhar para longe, nem para trás. Eu vou olhar para perto. Eu vou olhar para frente, porque Cristo é o meu alvo. E o futuro de Deus já está preparado para mim. Aleluia. Levanta sua mão agora em nome de Jesus. Assim diz o Senhor, querido: eu estou te ensinando a olhar para perto. Eu estou tirando a escama dos seus olhos e fazendo você enxergar coisas que você não estava enxergando essa noite. Eu vou te fazer olhar para frente e ver que eu estou contigo por onde quer que andares. Eu estou te guardando, eu estou acampando meus anjos. O que você perdeu não é maior do que Deus está preparando para você. Pare de desejar voltar. Pare de desejar coisas que ainda não aconteceram. Comece a decidir avançar naquilo que você tem controle, naquilo que você pode fazer hoje, porque Deus está te dando uma direção do céu no meio da indecisão. Olhar para perto, olhar para frente, porque o futuro que Deus está desenhando já está pronto para você receber. Você tão somente tem que olhar para perto e não para longe. Aleluia. Quero terminar essa palavra te convidando essa noite a refletir na sua vida, para onde você tem olhado, o que tem te deixado amargurado, o que tem te deixado ansioso, preocupado. São as finanças, é o casamento, é os filhos, é algo, uma angústia, é alguém que está te perseguindo, é uma situação fora do seu controle que tem distraído o teu olhar e feito você duvidar, feito você não crer, feito você esmorecer. Mas essa noite olha para perto e vê que Cristo está presente na sua vida. Vamos orar. Querido, em nome de Jesus, ore no seu lugar agora. Logo mais eu vou orar por você, mas ore com Deus. Peça perdão a Ele se você não tem olhado para perto. Fala: Deus, abre meus olhos. Deus, obrigado por tudo que o Senhor já concedeu naquela cruz por mim. Fale com o Pai agora. Fala com Ele, porque Ele está te chamando para olhar para perto e ver que Ele é por você, não contra você. Querido, o apóstolo Paulo, na prisão, escreveu as maiores cartas que estão lidas no mundo inteiro. Não ache que essa circunstância é o seu fim. Não é para te destruir, é para te posicionar, é para te fazer aprender coisas que até então você não tinha dado ouvido. Mas essa noite Deus está te chamando para mais perto. Ele quer te ouvir, querido. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado.